Pronto, agora sim. Então, pessoal, estamos gravando. Sejam bem-vindos, né, à nossa live. Então, deixa eu até voltar para a nossa telinha. Pronto, agora todo mundo está aparecendo aqui na gravação. Senão fica só a minha tela da apresentação, né? Eu já compartilho ela novamente aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? A ideia da live de hoje é, na verdade, uma comemoração, porque chegamos, né, aos 10 mil inscritos no canal do YouTube, né? E eu digo chegamos e não cheguei porque justamente são todos nós, né? São 10 mil, vamos dizer assim, pessoas ali por trás do canal, né? São 10 mil vidas, né? Todo mundo interessado no setor elétrico, né? E o objetivo desde o início do canal era compartilhar as informações, divulgar o máximo possível, né? Então vocês notam ali que eu comento notícias, às vezes falo também sobre cálculos elétricos, né? Comento sobre negócios e tudo girando em torno ali do setor elétrico, porque o Brasil ele tem é sempre aquele o Brasil é o país do futuro, né? A gente está sempre sempre com possibilidades, né? Mas no setor elétrico, inclusive esse ano é um ano bem especial porque estamos aí de aniversário, né? São 30 anos da abertura do setor elétrico, né? A abertura do mercado livre de energia, desculpe. Lá entre 95 e 96, né, nasce a ideia do ambiente regulado e o ambiente livre, depois do projeto de reestruturação do setor elétrico, né? Então foi tudo meio junto, né? Entrou o Plano Real em 94, depois reestruturaram vários setores, o setor elétrico foi um deles. O ambiente livre ele nasceu, a ideia era para que fosse livre para todos, né? Mas tem aquele porém, né? Ou seja, a ideia era fazer um processo de abertura, digamos, escalonado. Deram prazos até 2004, porque o pessoal imaginava justamente, né? Entre 95 e 2004 era uma boa transição. Em 2004 imaginaram 2014, né? Sempre jogando 10 anos para frente. E aí 2014 jogaram lá para frente também, mas deu certo, né? 2024 chegou, o mercado abriu bastante, falta ainda o grupo B, mas, né, temos aí algumas estimativas, né? Então, vou fazer alguns comentários, né? Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Agora eu vou compartilhar de novo a nossa telinha. Pronto, agora sim. Então, enquanto o pessoal vai chegando, nós já vamos começando, né? Então, fiz um print aqui, coloquei uns foguetes aqui para enfeitar um pouquinho, né? Mas é uma marca, para mim, histórica, né? Porque o nicho do setor elétrico, né? Ele já é um nicho pequeno, né? Então, assim, ter 10 mil inscritos, né? Ou seja, pessoas interessadas, então, no setor elétrico e com foco, basicamente, no mercado livre de energia, né? Vocês notam ali pelos vídeos, eu acabo não falando muito de micro e mini geração distribuída. Eu acho que, assim, é um mercado mais para engenharia, eu não vejo como um mercado, como eu posso dizer, um mercado contábil, né? Um mercado de commodities no sentido de energia, né? No ambiente livre vocês percebem pelos vídeos, né? Você tem ali mercado de curto prazo, tem os contratos bilaterais livres, né? Onde você tem um mercado por contratação, onde você define sazonalização, montante, preço, né? Tem também mercado a balcão, mercado futuro, tem os mercados de derivativos de energia, tem mercado de importação e exportação de energia. Então, como é um mercado contábil, nós temos ali muitos produtos, né? E aí, claro, sempre tem aquela conexãozinha com a engenharia em si, né? Porque a gente pode colocar um pezinho na autoprodução e falar um pouquinho, então, de autoprodução junto à carga, separado da carga. Agora eu vou falar daqui a pouquinho, né, sobre micro-redes, né, o papel da própria autoprodução com a micro e mini geração distribuída. Vou falar também de outras questões que vão envolver armazenamento. Então, a infraestrutura do setor elétrico entra ali junto, né? Então, pessoal, vou começar a live aqui agradecendo, né? Muito obrigado pela inscrição no canal, né? Espero que, né, cresçamos mais ainda, né? Porque quanto mais pessoas eu puder alcançar, então, significa que eu estou fazendo aí um bom trabalho, né? Se o número fica estagnado ou começa a diminuir, é porque eu estou pecando em alguma coisa, né? Então, sempre atento aqui aos comentários, né? Tento ficar sempre atento também ao grupo do WhatsApp, né? Às vezes eu estou fazendo uma reunião e eu fico de olho na telinha, eu deixo o telefone em pé, deixo o grupo passando ali as mensagens para ver se, né, está tudo sob controle, mas vocês já viram ali que tem vezes, né, que eu não consigo olhar muito bem e aí passo uma coisa ou outra ali, né? Então vamos
correndo aí, sempre nos esforçando, né? Bom, eu vou começar aqui então, pessoal, com a nossa live. A ideia é falar sobre novos negócios e tendências no setor elétrico, né? Aí vem aquela pergunta básica, mas qual o objetivo disso, né? Qual o objetivo de falar sobre novos negócios e tendências, né? Bom, o que acaba acontecendo, pessoal, é que quando a gente inicia a carreira no setor elétrico, nós sempre pensamos à frente, né? Então eu, por exemplo, quando eu entrei nesse mercado, o que eu imaginava, né? Isso era 2005 para 2006, né? Então eu entrei mais ou menos nessa época aí, né? Eu imaginava o quê, né? Bom, quase todo o mercado tem por base o setor elétrico, então em qualquer empresa que você vá, em qualquer tipo de mercado que você imagine, o setor elétrico sempre é a base, né? E eu imaginava também algumas questões assim futuras, né? Ou seja, uma evolução olhando, né, para o ambiente de negociação. Na época eu já acompanhava o mercado livre de energia, tive a minha primeira frustração lá em 2004, né? Acabei não percebendo nenhuma, vamos dizer assim, evolução, mas eu já começava a olhar os outros países, né? Então, no início ali da minha carreira, eu já sabia um pouquinho que nos Estados Unidos já estavam mais à frente, olhava para a Alemanha, Japão, né? Portugal começou também em 95 e 2011, né? Portugal, então, abriu de vez o mercado e criou uma transição até 2025, né? Então, assim, eu imaginei o Brasil em algum momento vai entrar e aí nós teremos novas oportunidades de negócios e serviços, ou seja, vamos sair daquele básico e vamos para além, né? E o que é esse além? Ou seja, como eu vejo o futuro do setor elétrico, né? Como empresas, pessoas trabalhando no setor elétrico, né? Então eu trouxe algumas coisinhas aqui, até para motivar vocês a quando forem pensar assim, poxa, eu quero trabalhar no setor elétrico, né? Ou quero fazer uma formação, alguma coisa mais específica. Olhar para o setor com carinho e pensar, poxa, esse setor realmente ele tem um futuro, ele tem uma lógica que ainda dá para aproveitar bastante no Brasil, né? Eu vou começar falando com a expansão da geração distribuída e a autoprodução. Por quê? Depois eu vou falar de algumas outras. Tá? Vou começar com esse aqui, que é o assunto, acho que mais, vamos dizer assim, mais básico, né? Aí vamos daqui para frente, né? Bom, o que acaba acontecendo, pessoal? Quando nós tivemos a reestruturação do setor elétrico lá nos anos 90, já se tinha uma expectativa de descentralização da geração, porque já era a tendência em outros países, né? Então, dentro do Plano Nacional de Energia, o que foi colocado e se mantém até hoje, né? Primeiro passo, descentralização da geração, mas dentro do setor privado, né? E não, porque lembra, na época, né, 94, 95, 96, foram os primeiros anos ali do governo Fernando Henrique Cardoso, era um governo, vamos dizer assim, mais à direita, pela primeira vez em alguns anos, um pouco fora daquele escopo anterior, né, do que definia como direita e esquerda, né? Então, assim, vinha acompanhado de privatizações, vinha acompanhado de livre mercado, etc, né? Bom, então, o que eles enxergavam, né? Bom, como vamos incentivar, qual vai ser o estímulo para que a iniciativa privada invista em geração de energia, né? Então, eles apostaram bastante na descentralização. Bom, tivemos bons resultados, né? Ou seja, dentro da descentralização ali, vieram algumas tentativas em 2002, 2004 com modelos de geração distribuída, mas era um modelo diferente, tá? Não é o mesmo da 482 lá de 2012. Era um modelo baseado em chamada pública, as usinas ficavam amarradas com distribuidoras de energia, né? Então, assim, não foi tão atraente, né? Os investidores privados não, digamos assim, não toparam tanto quanto eles pensaram, né? Bom, o mercado vai seguindo e 2012 é o ano que eles acertam então o modelo, entra então micro e mini geração distribuída. Realmente, né, ninguém sabia se a tecnologia fotovoltaica seria destaque, ou eólica, ou biomassa, ou alguma tecnologia nova, né? Mas se sabia do potencial. 10 anos depois, basicamente, a solar dominou o mercado, justamente por ser uma tecnologia modulada, né? Você pode construir as usinas do tamanho que você quiser, você tem uma grande faixa ensolarada no Brasil, então você tem muitos lugares que a viabilidade realmente é interessante. Então é um modelo que para o Brasil fazia sentido, acabou realmente se tornando a base da geração descentralizada, né? Mas não para por aí. Por quê?
Olhando para outros países, né, eles seguiram adiante, né, pensando, o Japão, no início dos anos 80, já estava abrindo o mercado livre de energia, né? Aliás, no início dos anos 70, né, porque tem um gap ali, o Texas, nos Estados Unidos, que começa nos anos 80 e outros estados vão seguindo alguns anos depois, né? Então, se tem assim, os países que são as grandes potências mundiais, eles seguem esse modelo também de descentralização e depois um modelo um pouco mais, vamos dizer, digitalizado. Então, qual é o segmento que nós temos aqui? Quando nós temos a micro e mini geração distribuída, nós podemos dar um passo além e irmos até as micro-redes, né? E eu já vou falar das micro-redes aqui na sequência, né? As micro-redes, elas podem já ser implementadas no Brasil, depois eu vou mostrar ali um exemplo, né? Alguns cases de fora e um exemplo dentro da Lei 14.300 de como pode ser essa aplicação, mas né, digamos assim, um dos novos negócios e uma tendência no Brasil serão as micro-redes, porque a timeline basicamente é geração descentralizada, depois armazenamento distribuído, depois temos a integração de vários recursos, aí nascem as micro-redes, que nós já temos regulação para isso hoje, e depois vem os processos de digitalização de energia, e aí ramificamos em vários formatos de negócios, né? Então vamos ter desde formatos peer-to-peer até formatos como leilões privados e pregões ali para grupos específicos ou distribuidoras específicas, né? Isso tudo pensando em como já né, como já funciona em outros países, né? Então, tendências pensando na geração distribuída ou micro e mini geração distribuída. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. O mais forte de todos agora são as micro-redes. Já é possível implementar em condomínios fechados. Então, quem quiser fazer, por exemplo, eu queria pegar um grande condomínio que eu tenho ali muitas casas, né, aqueles condomínios mais residenciais, e eu quero criar um sistema em que um vizinho possa vender energia um para o outro. Com tecnologia de micro-rede já é possível. E eu vou mostrar depois algumas empresas que já oferecem soluções prontas, né? Ou seja, tecnologias prontas para implementar a micro-rede. Assim como hoje vocês já sabem implementar, né, as usinas fotovoltaicas, então todo mundo já sabe instalar o painel, parametrizar inversor, fazer todo o processo de comissionamento, né? Ou seja, já é, vamos dizer assim, um modelo de negócios maduro no Brasil, né? Já tem muitos profissionais formados, fornecedores, toda uma cadeia logística ali completa. Nós já temos no mundo para micro-redes também, vamos dizer, os primeiros passos, né? E alguns países, né, como a Alemanha, por exemplo, já tem ali um mercado muito forte de micro-redes, né? Agora, se eu quiser implementar num condomínio, no Brasil já é possível, né? Se eu quiser fazer um bairro inteligente, ainda não é possível. Mas eu vou mostrar para vocês que estamos quase lá, né? Falta pouco, na verdade, né? Modelos de assinatura. Esses aqui, inclusive esse aqui estão me perguntando bastante ultimamente, né? Eu vou até aproveitar para explicar como funciona na base, né? Porque eu vejo que alguns têm dúvidas básicas de como funciona o modelo de assinatura, tá? Então, assim, como o modelo funciona hoje e como ele poderia funcionar depois da abertura no mercado livre de energia, né? Hoje o que nós temos? Nós temos 4 modalidades disponíveis dentro da micro e mini geração distribuída, né? Temos o autoconsumo local, autoconsumo remoto, temos geração compartilhada e também uma chamada empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, que é um modelo contábil específico, né, para aplicar dentro de condomínios, né? Então esse é bem específico, né? Bom, no modelo, por exemplo, de autoconsumo remoto, a ideia é básica, né? A ideia é, eu tenho um gerador à distância, né, um gerador remoto, eu conectei ele na minha distribuidora de energia, ou seja, a mesma área de concessão da minha unidade de carga, a titularidade da fatura está no mesmo CPF ou CNPJ, do outro lado, então, eu tenho uma carga, né, que, em função de estar no mesmo CPF ou CNPJ, tudo que a unidade geradora injeta de um lado, a distribuidora compensa, né, faz a contabilização do outro lado para a unidade consumidora. Aí nós temos o sistema de compensação de energia elétrica, que é o SCEE, que é uma novidade aí com
a Lei 14.300 é vamos dizer, uma forma oficial agora, né? Porque antigamente ainda era tudo um pouco nebuloso, né? A coisa começou na 482, mas foram evoluindo em várias resoluções normativas. Hoje temos uma lei que dá bastante base, né? Na geração compartilhada, nós podemos fazer muito melhor. Na geração compartilhada, eu posso construir uma usina, ou seja, eu tenho um gerador. Esse gerador aqui, ele está embaixo de um CNPJ, ou seja, ele faz parte do ativo de uma empresa, né? E aí eu vou criar uma regra agora, né, para poder compartilhar essa energia. Como é que eu faço isso? Se eu tenho a minha empresa num arranjo, por exemplo, de um consórcio, né? Vou colocar aqui. O que nós vamos fazer então? Basicamente eu vou criar uma regra de como os consorciados vão entrar e sair desse ativo, ou seja, como que eu assino um contrato e entro como um consorciado, e depois do meu tempo lá, se eu não quero mais, como é que eu saio, né? Então basicamente é uma regra de entrada e saída. Na prática eu tenho uma empresa de geração, essa empresa então na forma de um consórcio, cooperativa, SPE de geração, ou seja, dentro do arranjo societário que mais faz sentido para mim, aquilo que eu simulei, que eu entendo como correto, né? Basicamente, todos os participantes do ativo, sejam consorciados, cooperados, sejam acionistas, cotistas, seja o que eles forem, né? Eles têm um vínculo contratual. E lá na distribuidora, eu registro, então, quem são essas pessoas que fazem parte do ativo. Então, toda a geração que entra na rede fica como crédito desse CNPJ aqui, e aí a distribuidora compartilha, basicamente, né, o crédito com base, então, em quem está cadastrado. Então, resumindo muito, né, resumi bastante aqui a ideia, mas como eu vejo que muitos me perguntam, né, então, essa é uma tendência, ela é uma tendência forte, por quê? Porque se vocês olharem para esse modelo de negócios, isso aqui nós vamos poder implementar de uma forma muito melhor quando tivermos o armazenamento distribuído. Ou seja, quando entrar o armazenamento, nós vamos poder ter outras formas também de negociar essa energia para fora ou para dentro desse consórcio. Então, esse modelo é um dos modelos de digitalização da energia. Esse modelo, basicamente, ele antecede a chamada VPP, a Virtual Power Plant. E aí eu vou mostrar depois por que a VPP seria um modelo superior. Tá? A gente vai fazer alguns desenhinhos depois aí. Então, para começar essa primeira parte da live, quais são as tendências, né? A tendência é a geração distribuída a partir do uso de microredes, nós começarmos a implementar soluções em loco, né? Soluções em condomínio, e depois avançarmos para os bairros, né? Chamado bairros inteligentes, por causa, né? Em função da lógica das microredes, que permitem uma combinação de armazenamento, mecanismos de digitalização, posso implementar blockchain, ou seja, a microrede ela é o nicho ali onde eu posso colocar todos os heads, recursos energéticos distribuídos, né? Então, várias formas ali para implementar. E o modelo de assinatura hoje, ele é, vamos dizer, o prelúdio, né? É aqui que nasce, começamos a tirar da inércia a digitalização da energia, porque é um modelo de digitalização, né? Na prática, a pessoa assinou um contrato, ela nem sabe onde está essa usina, né? Mas a usina está produzindo a energia, essa energia está sendo creditada e contabilizada na sua fatura, então, tecnicamente, é uma forma de digitalização, né? Bom, aqui alguns exemplos, então, de empresas, né, que trabalham com tecnologia. Por exemplo, a ABB, e aí eu acho que essas que eu vou falar agora, todo mundo conhece, né? Se não conhecem, aí eu posso depois falar um pouquinho mais, mas a ABB é famosa no Brasil, né? Temos aí contadores, equipamentos eletrônicos diversos, né? Mas a ABB ela também tem uma solução completa para microredes, né? Então eles colocam como microgrids, né? Então quando você entra no site deles e vai olhando as soluções, eles já têm solução completa, tá? Não é só a ABB. Outras empresas também, por exemplo, a Siemens, ela tem ali, ó, microgrids, conheça a solução que pode garantir o abastecimento elétrico até mesmo nas regiões mais remotas, né? Então ali eles estão apostando um pouco mais na tecnologia, onde você tem pequenas ilhas que usam sistemas, né, de microredes combinando vários recursos. Porque imagina o seguinte, ó, pensem no Japão. O pessoal fala muito assim,
o Japão é um país de primeiro mundo, está sempre na vanguarda da tecnologia, né? Não é exatamente isso, pessoal. É que o Japão, como ele é um país que ele é pequeno, ele não tem muita margem de erro, ele tem que acertar. Então, por que ele entrou logo, né, no mercado livre de energia? Porque ele não tinha muita margem, não dá tempo de trabalhar tanto tempo no mercado cativo, né? Ou seja, o Brasil até hoje, né, a gente está ali olhando para subsídios que estão há quase 40 anos no mercado e não mudou nada, sabe? Não resolveu muita coisa, né? Mas a gente continua tentando em soluções velhas, né? O Japão não tem muita margem para errar, então ele tenta, erra e muda rápido, né? Então lá ele já está com o mercado plenamente aberto, assim, é um mercado pequeno. Mas aí veja, uma ilha pequenininha, eu não posso perder recursos, né? Qualquer injeçãozinha de energia que eu estou fazendo, eu não posso ceifar isso à toa, não posso jogar isso fora à toa. Todo recurso é importante. Então, micro-redes, por exemplo, para ilhas, é uma coisa que faz muito sentido. Mecanismos de armazenamento distribuído, também. VPPs, também. Ou seja, o Brasil, como é maior, leva um pouco mais de tempo. Por quê? Porque o convencional funciona, né? A gente pode, digamos assim, dar o luxo, né, de errar com mais calma. Temos também mais recursos, né? Então, perder um pouco de energia, né, a gente acaba não dando muita bola. Por exemplo, eu sempre achei estranho o pessoal falar que 20% da energia que passa nas redes, né, do Brasil, ela é perdida. Eu acho assim, tá, tudo bem, vai perder alguma coisa, porque você tem o efeito térmico, tem a conversão em vibração, você tem outras formas de converter energia ali, então você tem a perda realmente, né? É uma perda física. Mas 20%, eu não sei, eu acho esse percentual parece alto demais, né? Mas vamos lá, né? Outros exemplos aqui, deixa eu ver se alguém levantou a mão alguma coisa. Acho que o Wagner levantou a mão, né? É Wagner, eu não estou conseguindo ver direito o seu nome. Ele pode falar, colega. Isso, é eu mesmo. Ô, Josemar, Pode tu falar. tá falando de microrede, né? Isso, aham. Eu tenho um cliente que ele montou uma usina fotovoltaica e ele tem um prédio inteiro que é salas alugadas para ele. Funcionaria esse microrede para ali? Funcionaria dentro de uma edificação, sim. Mas aí tem que entender a lógica de mercado, né? Se o espaço é pequeno demais, né? Ou seja, o consumo é pequeno demais, talvez o investimento que ele vai fazer não faça sentido, talvez não dê retorno. Porque uma microrede a gente imagina um bairro, né? A gente imagina uma rede um pouco maior, né? Até eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui na Califórnia, né? Então tem aqui, ó, Blue Lake Rancheira, né? Então, deixa eu trocar para vermelho a minha cor aqui. Então isso aqui é um case, né? E aí vocês notem o tamanho da instalação, né? Então a microrede, ela precisa ter um tamanho, né? Não é qualquer coisa, né? Senão talvez não tenha viabilidade. Então dá para pensar, dá para implementar. Agora, se vai ser viável ou não, aí tem que colocar na ponta do lápis. É que na verdade assim, a usina dele é uma usina de 75. Ele fez exatamente para abater as contas de energia de todo o prédio que ele tem. Sim. Entendeu? Em vez de fazer a geração compartilhada, ele fazer toda a transferência das faturas para o nome, a gente está pensando ele montar uma cooperativa ou um consórcio, mas ele veio com essa da microrede, que eu não tinha escutado ainda, aí já abriu mais a cabeça nessa área. Dá para implementar. Só, como eu falei, tem que colocar na ponta do lápis, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos comparar rapidamente, né, um mecanismo de autoprodução e microgeração distribuída, pode ser. Imagine uma autoprodução pequena e uma microgeração, né? Quando você consome da rede, você está consumindo a energia da distribuidora. Então vamos supor que os dois pagam o mesmo preço, né? Até aí tudo bem. E aí você produz uma parcela dessa energia. De repente, ali pela simultaneidade, né, você acaba gerando mais do que você precisa e você injeta isso na rede. Na contabilização, lembrando que a autoprodução é um modelo contábil, né? A autoprodução não é tecnologia, a autoprodução não é solar, né? A autoprodução é um modelo contábil, né? Na autoprodução, quando você injetou a energia na rede, você vendeu. Então você olha o preço no mercado de curto prazo. Vamos supor que está na mínima ali, né? Está lá R$ 58,00 o megawatt-hora. Então o seu crédito é de R$ 58,00 o megawatt-hora. É isso que você tem de saldo por ter injetado um megawatt-hora naquele momento.
Se você faz o mesmo na micro e mini geração distribuída, a distribuidora vai guardar esse crédito, né? E quando você recebe de volta, aplicando a regra da compensação, né? Por exemplo, ela vai compensar a TE mais uma parcela da TUSD. Se você somar os dois ali, você vai ter valores de 500, 600, 700 reais. Então é como se você estivesse recebendo um crédito de 600 reais o megawatt-hora, né? Fazendo uma comparação simples. Então a usina é igual, a tecnologia é a mesma, mas o modelo contábil fez toda a diferença. Então colocar uma usina fotovoltaica no modelo de autoprodução, nesse exemplo que eu dei, não faz sentido. Mas fazer um modelo dentro da micro e mini geração faz sentido. Mas reparem que dentro da micro e mini geração foi artificial, né? Porque a distribuidora foi obrigada a aguardar e obrigada a compensar. Não teve em nenhum momento diálogos ali e combinações de valor, né? Então, funciona enquanto é obrigatório. Quando você tem agora um mercado abrindo, aí você tem que olhar, né, para novas opções. Então, lá no futuro, de repente, se você não tem mais esse crédito, ou seja, injetou na rede, tem que vender, de repente o preço é tão baixo que vale a pena você pagar para alguém guardar para você. Só que guardar fora da rede é caro, guardar dentro da rede pode ser mais barato. E aí a gente vai entrando nesses modelos de microrrede, que aí você tem parte do armazenamento dentro da microrrede. Mas tem momentos que a energia dá um salto, né? O preço sobe. Então você vai querer vender. Então você vai precisar de uma lógica contábil entre microrredes. E aí que a gente vai entrar nas VPPs, né? Então, repara que quando você dá a liberdade ao mercado, o mercado que se vire ali para produzir, né, para construir modelos de negócios que funcionem, né? Porque aí nós temos que nos adaptar à realidade e não forçar, digamos assim, né, que empresas, né, tenham comportamento X ou Y, né? Aqui alguns exemplos rápidos só para vocês olharem, né? Então, esse aqui é o Blue Lake Rancheira na Califórnia, então é um exemplo, né? Usa a tecnologia Siemens, tá? Só para deixar vocês a par da tecnologia. O outro exemplo aqui, eu acho que fala Ventotene, né? Não sei se é assim, mas seria a ilha de Ventotene na Itália, né? Então, olha como ela é pequenininha, né? Dá para perceber o tamanho das casas e prédios ali. É muito pequena. Então, veja, qualquer recurso que fosse desperdiçado seria uma perda grande, né? Então, aqui faz sentido. Toda e qualquer energia que você iria desperdiçar, você armazena para poder usar em outro momento, porque durante o dia é uma disponibilidade, durante a noite você tem outra disponibilidade, e aí combinando vários recursos, né? Você consegue ter ali uma matriz, digamos assim, saudável, né? É claro que se você tem uma eficiência alta, vai refletir no preço da energia também. Se você tem uma eficiência baixa, o preço da energia pode ficar lá em cima, né? Então, essas ilhas aqui só fazem sentido se você implementa uma solução eficiente de microrrede, né? Então, aquele exemplo que eu dei do Japão, né? Não tem muita margem para errar. Viu que não tem viabilidade, já pula para a próxima tecnologia ou modelo, né? Bom, empresas, por exemplo, Josemar, eu estou pensando em estudar e implementar tecnologias de microrrede, eu quero ficar, assim, já sabendo pelo menos o que tem no mercado, né? Então eu marquei algumas empresas aqui, que algumas são famosas, outras não, né? Então a ABB, né, ela já tem linhas completas, né, equipamentos, kits, né, para microrredes. A Siemens também já tem, a Schneider também já tem, a General Electric, né? Acho que essas 4 primeiras aqui são as mais famosas, né? As outras já não sei, mas a Eaton, a SIC Electric Company, aqui eu não sei como é que pronuncia, Iberdrola, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas essa também oferece solução. E aí temos essa aqui que eu também não sei pronunciar, mas eu acho que é Schwinzer, né? Seria mais ou menos isso, né? A maioria aqui é alemã, né? Então, são empresas que já trabalham no mundo todo, já tem kits, né? E se você entra no site, eles já fazem alguma propaganda, né? Falando sobre o futuro, as tendências, né? Então, eles já estão, algumas até já oferecem soluções de VPP, né? Já estariam mais lá na frente, digamos assim, no nosso eixo, né? Então, só para relembrar, né? O Brasil parou na geração descentralizada. O próximo passo natural é o armazenamento descentralizado. No Brasil nós já temos alguma coisa chegando, né? Já é previsto na lei, por exemplo, a distribuidora ela pode implementar a solução de armazenamento, mas não tem uma regulação muito específica. Então a gente não sabe se vai começar com serviços ancilares de armazenamento de energia ou se vamos começar
já na parte comercial, né, podendo abrir uma empresa que guarde a energia ou possa fazer arbitragem, né, pega a energia num horário para injetar num outro, mas aí nós temos, né, precisaremos aí de um modelo tarifário diferente. Não dá para aplicar o modelo tarifário de gerador no armazenamento. E ao mesmo tempo também não dá para aplicar o de consumidor, né? Então precisamos aí de um modelo tarifário diferenciado, né? A ANEEL vem trabalhando nisso, né? Bom, no Brasil, né, o que nós temos aí mais próximo, né, de microrrede? Temos uma tentativa da Copel, mas aí se vocês olharem, deixa eu pegar aqui o vermelho, se vocês olharem a data aqui, ó, é de 2020 essa notícia. Então, o projeto da Copel prevê contratação de energia com DGD com microrredes, né? Por que a Copel já pensava nisso? Porque olhando para os outros países, aí que isso já era natural, era como se fosse lógico que isso ia acabar acontecendo no Brasil, né? Uma nota técnica, né, da ANEEL, eu já li ela, já comentei diversas vezes, né? E ela foi publicada em 2021, né? Então ela já coloca ali, ó, a abertura de tomada de subsídios para o recebimento de contribuições e propostas regulatórias para a inserção de recursos energéticos distribuídos, né, que a gente chama de RED, né? Então diz ali, ó, incluindo resposta da demanda, usinas virtuais e microrredes, né? Então a Copel em 2020 já sabia mais ou menos da tendência, a ANEEL já vem, né, digamos, fazendo consultas públicas e pesquisas. Disso aqui, bom, felizmente temos microrredes, né? Microrrede entrou lá na Lei 14.300, é previsto também na resolução número 1000, então a gente já tem alguma coisinha, não serve ainda como uma boa regulação, mas pelo menos sabemos que podemos fazer, né? E usinas virtuais, esse aqui nem entrou em pauta, né? Ou seja, talvez depois da abertura do mercado livre de energia, até porque ficaríamos muito limitados, né, em termos de negócios, né? Mas só para mostrar aqui para vocês que a ANEEL já vem trabalhando há um tempo nisso, né? E aqui só para mostrar um pouquinho desse da ANEEL, deixa eu achar aqui o P2P. Esse aqui é um exemplo, né? Deixa eu deixar o logo da ANEEL aparecendo aqui. Então, nas pesquisas da ANEEL, né? Aqui só para ler aqui embaixo, ó, eles citam Austrália, Alemanha, Colômbia, Holanda, e a tecnologia por trás é o blockchain, né? Ou seja, a forma de descentralizar e poder fazer toda, como é que eu posso explicar, toda a contabilização de mercado, né? Então, hoje, como existe a parte de hardware e software, né? Então, essa tecnologia aqui é possível. Então, no futuro, né, o que nós esperamos fazer? Basicamente, se você tem uma energia solar, você vai usar algum modelo de negócios baseado numa peer-to-peer, que pode ser, por exemplo, a partir de uma VPP, e aqui você pode, então, vender a energia para o seu vizinho, talvez o vizinho tenha um carro elétrico e ele não possa, né, instalar um painel fotovoltaico, de repente você tem sobra dessa energia, ele aproveita e fica comprando as sobras de você, né? Ou pode ser o contrário também, ele pode até vender para você, né? Ou seja, daqui a pouco ele encostou o carro elétrico dele, veio abastecido, ele não está pensando em usar essa energia tão cedo, ele pode injetar na rede, se o preço for bom, e vender para você ou para outros players, né? Ou seja, residências que não tenham fotovoltaico. Então o peer-to-peer ele multiplica as opções de negócios, né? Ele multiplica, vamos dizer, dá muito volume, né, na liquidez de mercado. Pronto, então voltando aqui na telinha, né? Agora avançando, né? Oficialmente, pessoal, essa aqui é a definição de uma microrrede. Ó. Então, lá na Lei 14.300, né, a definição é essa. Ó. Microrrede é a integração de vários recursos de geração distribuída. Então, eles já enxergam no modelo de GD, né, porque não precisaria. Poderiam simplesmente falar vários recursos de geração e ponto, né? Mas eles imaginam ali dentro da micro e mini geração distribuída, até para reciclar, né, a questão dos créditos, né, tentar usar a mesma lógica do sistema de compensação de energia. Né. Então, armazenamento de energia elétrica e cargas em sistemas de distribuição secundário. Né. Então, aqui nós temos uma rede de média tensão e aqui embaixo uma rede de baixa tensão. E no lugar onde deveria ter um poste com o transformador, temos aqui então, né, como se fosse uma subestação equipada, né, por exemplo, com um inversor de frequência capaz de estabilizar o fluxo. Né? Então você elimina
vários problemas aqui, né? Primeiro problema, o famoso, né, a famosa inversão do fluxo de rede, né? Ou seja, você não ter, não, inversão do fluxo de potência na rede, né? Você não teria essa inversão porque você tem o controle em loco, né? E dentro da baixa tensão, você teria o armazenamento de energia. Ou seja, a energia que não pudesse ser injetada é armazenada dentro da microrrede. E se você tiver outra microrrede faltando energia, você pode enviar de uma microrrede para outra, né? Então você tem uma descentralização da geração aliada a recursos distribuídos de armazenamento interconectados entre várias microrredes, o que por consequência vai aumentar muito a resiliência, né, da rede elétrica. Então, faltou energia no bairro ali, vai ficar só ali sem a energia, não vai afetar os outros, né, porque independente da manobra que fizer na média tensão, o sistema consegue operar ilhado, né, eu consigo ficar só com a rede do secundário, com a rede de baixa tensão. Então, isso aqui é a definição da microrrede dentro da nossa lei 14.300. Então, só precisamos agora de alguns, ou melhor, ou uma neutralidade tecnológica na lei, no sentido de, olha, podem implementar como quiser, basta combinar com a distribuidora a forma de conexão, ou então estabelecer, olha, uma microrrede vai funcionar assim, assim, a compensação vai funcionar dentro do SCEE ou não, tem que ser no ambiente livre, ou seja, basta agora a gente ter uma ideia, né, de como implementar, até para poder medir o payback disso, né? Como é que eu faço a contabilização se ainda não temos regulação? Eu não sei quanto vai valer o meu crédito, né? Se eu injeto 1 kWh e armazeno, né? Quanto eu cobro? Qual o valor disso, né? Bom, outra tendência, né, pensando em modelos de negócios, é o avanço no mercado livre de energia, agora pensando em consumidores residenciais, né? Bom, o que acontece, né? Seguindo a tendência global, nós temos ali muitos países que vão abrindo o mercado e eles estão permitindo que todo mundo compre e venda energia, ou seja, é liberdade na produção, liberdade na compra, na aquisição, né, no consumo. Na minha opinião, é um modelo que funciona muito bem, né? Porque se a energia estiver muito cara, você de novo investe em geração própria. Ponto, né? Tá resolvido o problema então, né? Se a energia está muito barata, você agora tem um leque de opções para comprar no mercado. Então a liberdade acaba aumentando a concorrência e jogando o preço para baixo, né? Se o preço fica muito baixo, o investidor vai investir em outra coisa, em outro mercado. Se os investidores param de investir, você ao longo do tempo o preço volta a subir e assim a gente tem todos os mercados. O natural é que tenha volatilidade de preços, né? O que não é natural no planeta são preços rígidos, né? Ou seja, aquele mercado que não se move, né? Isso aí não é natural de mercado, né? Então, no setor elétrico é normal. Claro que a oscilação, quanto mais recursos você tem, menos intensa ela é, né? Se nós temos, por exemplo, usinas térmicas despacháveis, aí nós temos um grande consumo de energia, despacha as térmicas. Tudo bem, é uma opção. Mas e se eu tivesse, por exemplo, um controle de despacho de usinas, por exemplo, eólicas, né, em que eu posso armazenar essa energia e devolver para a rede? E melhor ainda, e se eu tenho usinas hidrelétricas reversíveis, que já são construídas para isso? Então, já são 3 opções agora no mercado. E se eu tenho parque eólico com armazenamento? E se eu tenho uma combinação híbrida, né, com um parque híbrido com várias formas de armazenamento? Reparem que isso me dá mais velocidade. Quando o preço sobe, eu rapidamente consigo colocar a energia no mercado, porque eu tenho várias opções. Então, se você dá liberdade, o mercado acaba se adaptando, né, e construindo mais recursos. E aí, por sua vez, o preço acaba não caindo, mas chegando no seu valor normal, né? Ou seja, não existe preço alto ou baixo, existe o preço que né? Tem que fazer sentido para quem está investindo, todo mundo precisa, né, faturar, não dá para fazer nada de graça, e do outro lado tem que ter um preço em que o consumidor aceite pagar, né? Senão ele não compra, né? Ele simplesmente não tem o que fazer, ele passa a produzir ele mesmo, né? Outra tendência são os marketplaces, né? Por quê? Deixa eu trocar para amarelo aqui. O marketplace ele é uma evolução natural de todos os mercados, né? Se vocês olharem para qualquer mercado, você vai ver que sempre evolui para um mercado digital. Por exemplo, mercado de commodities, né?
Muito antigamente, você queria comprar um tênis, tem que ir na loja lá de tênis, né? Você queria comprar um chapéu, uma roupa, você tem que ir lá na loja, né? Hoje você tem a digitalização. Então, por exemplo, o tênis, eu não vou mais numa loja de tênis comprar, né? Eu abro ali o site, olho o número, porque basicamente eu escolho o meu número, compro o tênis, dificilmente fica apertado e é isso, né? Ou seja, comprei por ali. Às vezes até experimento numa loja, vejo assim, pego na mão, mas na hora de comprar a gente compra online, né? Fazer o quê? Hoje tudo, na verdade, que eu compro, eu primeiro olho em sites ali, por exemplo, Mercado Livre, OLX, né? Magalu, é Magalu o nome, né? Nunca me lembro direito. Mas eu sempre vou ali e olho porque se tem ali o preço tá bom, compro, entrega, pronto, né? E a velocidade é rápida. Então você digitaliza o produto. Todos os outros produtos é a mesma coisa. O aluguel de carros, né? Antigamente você tinha que ir até a empresa que alugava o carro. Hoje você pega o aplicativo, aí você aluga o carro. Eu digo o aluguel mesmo, né? Por exemplo, Localiza, né? Movida, né? Então você instala o aplicativo, pronto, o carro está alugado. Eu desço do avião, estou no aeroporto, pego o carro que eu aluguei e saio andando. Quando eu vou embora, eu deixo o carro no aeroporto, pego o avião, desço em outro aeroporto, continuo de novo com o carro alugado. Ou seja, eu digitalizei o carro, né? É um modelo de contratação. Motorista por aplicativo, mesma coisa. Antigamente tinha que chamar o táxi por telefone, né? Aí hoje você chama no aplicativo e aí evolui, né? Porque daí tem o aplicativo para moto, tem o para carro, aí você tem o serviço VIP, tem o compartilhado, né? Como é que é o nome daquele, mas esqueci o nome agora. É um que você programa a viagem longa, né? Você faz uma distância maior, né? Então, eu vou para a praia. O BlaBlaCar, agora me lembrei. É um modelo diferenciado, né? Hoje já tem para sistemas de ônibus também. Então, olha que interessante. Você dá liberdade e o pessoal vai criando coisa nova, vai, né? Porque nós queremos criar um mercado novo, né? Porque todo mercado nasce, atinge um ponto limite e é isso, né? Aí vira uma guerra de preços ali. Então, todo mundo quer criar alguma coisa nova, né? O mercado de aplicativos é a mesma coisa, né? Hoje tudo é digitalizado, né? Eu pego a calculadora, está dentro do celular. Eu quero escrever alguma coisa, eu escrevo com o meu telefone. Eu quero tirar uma foto, o telefone virou a câmera. Então digitalizou tudo e o telefone acabou centralizando todos esses aplicativos, essas aplicações, né? Então é natural. Na energia é o mesmo caminho. E aí, para dar alguns exemplos, né? Aqui só para mostrar para vocês, eu fiquei na frente aqui, deixa eu tirar o meu rosto aqui. Esse aqui é o site da ERSE, ela é como se fosse a ANEEL misturada com a CCEE lá de Portugal. Então, além de fazer a regulação de mercado, ela também faz a contabilização. Por isso que eu fiz a brincadeira que seria a ANEEL misturada com a CCEE, né, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Né. Aqui, por exemplo, eu entrei na ERSE e eu coloquei lá que eu tenho uma família onde são 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. E automaticamente ele me deu uma lista de opções. Então ele coloca aqui a empresa Gold Energy, o valor anual, né, de 1.020 libras, né, são euros, desculpa, são 1.020 euros, né. Depois ele me dá outra opção, tem a empresa Galp, mesmo preço, aqui um pouco mais caro, né, então 1.020,70 euros, né. E aí eu tenho mais, avançando aqui, me dá aqui, Repsol, Endesa, né, Copérnico, a famosa EDP, né, no Brasil, temos também a EDP, né. Depois mais adiante aqui, temos aqui como é que é o nome disso? Plenitude, aí temos a JF Plus, né, aí temos a G9, né. Aí você fala assim, pô, Josemar, mas olha os preços dos caras, né, comparar no Brasil isso aqui é caríssimo. Pois é, então pega o avião, vai para Portugal, abre uma empresa e vende então por menos que isso. Vai lá e vende, né, por 10 mil não, botar 1.000 euros aqui, né, fazer uma brincadeira aqui. O mercado é livre, né, ou seja, esse é o ponto. Nós não precisamos nos preocupar com o preço em si, porque se de verdade fosse muito alto, nascem empresas novas e tentam aproveitar aquele mercado, né? Se o preço é muito baixo, as empresas vão quebrando, né? É normal, dentro do ciclo de vida de mercados, empresas nascem, elas se desenvolvem, ou são compradas,
ou elas perseveram, ou elas falem, né? Vão falir, né? Então é normal. O estranho seria empresas nascerem e nunca quebrar, nunca falir, nunca acontecer nada, né? Então, toda vez que alguém fala do preço, eu digo, então vai lá e abre uma empresa, né? Vende mais barato, né? Fazendo a brincadeira, porque o mercado é aberto, né? Ah, Josemar, mas é difícil, etc. Pois é, então por isso que é cara a energia, né? Cara não, né? Tem o preço que eles concordam em pagar, né? Se eles não concordassem, né? Bom, outra tendência, outro modelo é o mercado peer-to-peer. Aqui, ó. Porque hoje, e até em função das criptomoedas, né? O blockchain, a lógica do blockchain, ela se popularizou. Então, o blockchain ele é uma tecnologia específica, né? Basicamente, você tem ali uma espécie de auditoria, né? Vou fazer um desenho para explicar aqui. Imagina um livro em que você escreve alguma coisa aqui e aí todo mundo tem que olhar para o livro, né? Todo mundo tem que concordar com o que está ali. Ou então, imaginem uma praça onde todo mundo vota levantando a mão. Então, todo mundo viu quem votou no quê, né? Ou seja, o blockchain ele consegue automatizar e dar velocidade para isso. Então, se aqui está escrito que a pessoa A ela entregou energia para a pessoa B, ficou registrado na blockchain, todo mundo valida a operação, uma vez validada, né, pronto, agora aquele registro não tem mais como sair dali, né? Ou seja, mesmo que você mude ele, você tem os registros dos outros, né? Eles vão ver, isso aqui foi alterado, o correto é o outro, né? Então você tem um sistema que ele é descentralizado e ele vamos dizer assim, muito confiável, né? Muito eficiente e confiável, né? Então a tecnologia de blockchain, agora aliada, né, com a questão de recursos energéticos distribuídos, qual que é a tendência? São as negociações peer-to-peer que eu mostrei ali, né, no modelo da ANEEL, né, o modelo regulatório que a ANEEL coloca lá como possibilidade. Já existe modelo de negócios peer-to-peer na Alemanha, na Colômbia, na Holanda, no Japão, nos Estados Unidos, em alguns estados, eu não lembro exatamente, acho que na Califórnia, não tenho certeza agora, mas assim, está começando no mundo, já tem, digamos, uma certa eficiência, né? O pessoal, por exemplo, se você olhar VPPs nos Estados Unidos, já passou de 30 gigawatts. É uma potência realmente considerável, né? Se a gente olhar para outros países, pode ser que a potência não seja tão grande, mas proporcionalmente, né? Porque tem países muito pequenos, né? É relevante, né? Então, fiquem de olho em modelos de negócios peer-to-peer, porque se no resto do mundo essa é a tendência, no Brasil pode acontecer, a ANEEL já está de olho, né? Outra questão é a certificação digital e o rastreamento da energia renovável via blockchain, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero comprar energia elétrica, mas eu quero comprar energia elétrica limpa e renovável. Eu quero comprar, por exemplo, a do meu vizinho, que é o fotovoltaico dele, eu quero comprar dele. Mas como é que eu vou saber que o que foi registrado de entregue para mim tem origem limpa e renovável? Porque agora entra o problema que é a operação da rede, né? O meu vizinho não vai injetar com simultaneidade para mim. Será que eu não vou pagar para usar a energia dele, mas na hora de usar mesmo, né? Na hora que eu preciso, a ONS tem que ir lá e despachar uma térmica a carvão para me atender? Já pensou se acontece uma coisa assim? Aí o pessoal fala, pois é, mas é que a usina é despachável, né? Então, usando o blockchain, a gente consegue verificar, não, peraí, a energia realmente veio do vizinho. Ela foi injetada ao longo dos meses, foi armazenada no armazenamento distribuído dentro da microrrede dele, e quando eu quis usar o crédito que eu comprei, veio de lá, né? Então, fazendo uma brincadeira, estamos no mês de julho e eu estou olhando lá para o mês de janeiro, o meu vizinho vai entrar em férias, eu vou trabalhar em casa, então eu quero usar à vontade o meu ar-condicionado e eu negocio com o meu vizinho. Eu falo, olha só, vizinho, você vai viajar nas férias, deixa vendido para mim toda a sua produção fotovoltaica, eu pago. Afinal, você vai ficar jogando na rede, vai saber qual o preço, né? Vamos negociar aqui, preço X, pronto, negociado. O que vai acontecer? Durante o mês de julho até o mês de janeiro, tudo que for excedente, que o vizinho não vai usar, vai ficando armazenado ali para dar lastro, né? Quando chegar em janeiro,
tudo que for produzido também vai ser contabilizado como usado para aquele outro vizinho que foi o que comprou, né? Mas como é que eu sei da origem, né? Aí entra a blockchain. Aí eu tenho certeza que a energia veio, a energia que eu usei foi a que eu comprei, e não outra energia, né? Não, ou seja, não estou pagando por uma coisa e na prática mesmo, na hora de usar, é outra, né? Bom, seguindo aqui, aí entramos no crescimento do mercado de armazenamento, né, de energia. Por que esse mercado ele faz sentido, né? No Brasil, hoje, nós temos um modelo em que, quando a gente precisa da energia elétrica, nós despachamos uma usina. E aí ela gera a energia naquele momento. E aí, se eu não preciso mais, né, se o sistema ali está com muita oferta, aí a gente faz a chamada restrição, né? Então você tem o constraint on e o constraint off, né? Você faz o despacho ou a restrição de operação. Só que isso custa muito caro, porque uma usina que tem flexibilidade para entrar em operação e sair rápido, e entrar com uma potência relevante e depois sair com essa potência relevante, o custo de CVU é altíssimo. Então nós temos um modelo hoje em que eu tenho um CVU alto, que vai me trazer um CMO alto, porque o parâmetro de entrada do CMO é o CVU. Então aqui seria o custo variável unitário lá na produção, né, que seria as usinas despacháveis por ordem de mérito, né? Então a mais flexível está lá no final da ordem de mérito, custa mais caro. Aí eu vou ter um valor de CMO horário maior, que vai me levar num PLD maior. Se o PLD é maior, agora todo o mercado, né, ou seja, contratos de CBL são afetados, o mercado a futuro é afetado, ou seja, tudo vai refletir. Por quê? Porque agora eu não tenho mais a oportunidade do preço baixo no PLD. Eu preciso estruturar bem compra e venda, né? Não posso errar mais agora. Se o PLD é baixo, né, por exemplo, se o CVU é muito baixo, o CMO vai ser muito baixo, o PLD vai ser muito baixo, aí o risco de mercado caiu, né? Então, se eu tenho muita energia sobrando, o risco é muito baixo do PLD subir. O pessoal acaba alocando bastante, né, fazendo uma exposição maior no mercado de curto prazo. Então, temos esse reflexo, né? Se eu tenho um mercado de armazenamento, agora esse problema acabou. Porque no armazenamento, o CVU é muito baixo, né? Nem teria CVU, na verdade, né? Seria porque o custo variável unitário seria igual a zero, porque não teria oscilação, né? O custo de operar é igual em qualquer horário, mais ou menos como uma hidráulica, né? Ou seja, uma hidrelétrica também, se eu fosse calcular o CVU, daria praticamente zero, né? Porque não tem diferença, na verdade, na forma de operar, né? O custo não é variável, né? Então, se o armazenamento ele permite basicamente um CVU inexistente, o modelo de CMO muda. Aí, olha só o que acaba acontecendo. Hoje no Brasil, nós temos um modelo que é o CMO, que ele é um modelo matemático estocástico. Então, o que ele prevê, né? Basicamente, ele simula o submercado como se fosse um grande reservatório. Então, aqui eu tenho um monte de água no reservatório. E eu tenho um montante de entrada e um montante de saída, né? Se eu tenho um CVU mais alto, é porque eu estou precisando entrar com térmica, porque eu tenho pouca água na minha previsão futura. Ou seja, o meu limite de reservatório tende para baixo, né? Então o CMO é mais alto. E a gente chama isso, né, de preço por custo auditado. Ou seja, eu fiz um cálculo, um método estocástico, né, para entender o custo futuro da água, e aí eu defini que vai ser mais caro. Nesse sistema de armazenamento, isso não existe mais. Aí a gente esquece o método de custo auditado e vamos para o método de preço ofertado, que é como se fosse um pregão. Ou seja, eu coloco a minha oferta na tela e quem quiser compra. Então eu não tenho mais esse negócio de a ANEEL calculou o preço, a CCE calculou o preço. Ninguém calcula nada. Aí temos o mercado normal, ou seja, eu coloco o meu preço na tela, se ninguém clicar e comprar, eu vou ter que descer o preço, né? Pronto, tá simples, né? Se eu coloco o preço mais alto e alguém clicou e comprou, é porque alguém aceita pagar mais alto, porque o mercado está precificando mais alto, né? E aquela velha lógica de mercado, né? Não tem como o preço ficar sempre alto,
porque tecnicamente atrairia muitos investidores, aumenta a concorrência, o preço acaba caindo, né? Ou então a gente parte para a geração própria, né? Nós não vamos pagar um preço alto se podemos nós mesmos produzirmos a energia, né? Então, a lógica do livre mercado, né? E por outro lado, esse modelo de pregão, ele muda um conceito interessante, porque o PLD, ele poderia se aproximar do PLD de países mais desenvolvidos no mercado de curto prazo. Então, em vez do preço mudar de hora em hora, o que não faz muito sentido hoje, ele mudaria entre 1, 5 ou 10 minutos. O ideal é mudar de minuto a minuto, né? Ou seja, coloca na tela, ninguém clicou, você tem que colocar outro preço, tem que fazer uma outra oferta, digamos, né? Então, teríamos essa evolução. Então, o mercado de armazenamento chegando, ele, por sua vez, possibilita um novo modelo de preço de liquidação das diferenças. O mercado de curto prazo poderia, né, se tornar um mercado de preço por oferta e não mais por custo auditado. E aí nós não teríamos mais o problema, por exemplo, né? Choveu muito, choveu pouco, o preço da energia sobe ou desce. Não teríamos mais isso, porque para o preço realmente subir, teríamos que ter toda a cadeia de gerador, de fato, colocando o preço mais alto. Aí a média realmente subiria, né? Ou seja, realmente é uma decisão de mercado e não de alguém que calculou e colocou o valor ali, né? Porque vocês sabem, nós somos do setor elétrico, né? Muitas vezes o gerador, ele olha para o preço da energia e pensa, cara, não faz sentido esse preço que estão trabalhando, esse preço aqui não paga a produção, né? Ou seja, tem momentos ali que o gerador fica um pouco, né, exposto, né? Bom, e aí temos também modelos que nasceriam como o aluguel, né, de baterias, mas aí não é bem bateria, tá, pessoal? São sistemas de armazenamento, eu vou explicar alguns ali. Então, serviços de armazenamento, como armazenar a energia na nuvem, isso é possível. A gente chama de digitalização na produção da energia, né? Isso dá para fazer com VPPs, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas veja, você pode tanto alugar um equipamento real, né, físico, e aí são várias formas de armazenamento, ou então você cria um recurso de software de armazenamento digital, né, onde você tem uma produção futura programada para atender uma certa demanda e você tem uma parte de lastro, porque parte da energia fica guardada e distribuída, né? Ou seja, vários sistemas de armazenamento podem guardar pedacinhos da energia, né? Porque você tem a digitalização, ou melhor, né, a virtualização dos contratos, né? Aqui, então, só para mostrar os exemplos, né? Deixa eu sair aqui. Pronto. Então, Josemar, eu quero armazenar a energia elétrica, né? Então, olha só, existem formas de armazenamento mecânico, por exemplo, né? As UHRs, né, que são as usinas hidrelétricas reversíveis. Então, vai existir no Brasil um nicho de mercado, né, que vai precisar de profissionais, equipamentos, software, né, ou seja, sobre UHRs, né, que são usinas hidrelétricas reversíveis, porque elas são altamente eficientes. No Brasil, nós já temos todo um estudo, falta apenas a ANEEL publicar uma resolução normativa permitindo uma UHR. Josemar, mas se eu quisesse implementar uma hoje, eu poderia? Poderia. Qual o problema? Ela ficaria enquadrada como se fosse uma usina hidrelétrica normal. E aí não funciona. Aí é complicado. Nós precisamos de um enquadramento de armazenamento mesmo. É um modelo tarifário diferenciado para justamente fazer sentido a dinâmica de trabalhar como um sistema de armazenamento, né? Outro exemplo que no mundo já é famoso, ó, ar comprimido, né? Mas isso tem eficiência? Tem. São muitos metros cúbicos de ar comprimido guardados, é um volume muito grande mesmo, né? Então, desde o início dos anos 90, por exemplo, a Siemens, né, já tem usinas de ar comprimido, se eu não me engano, uma fica no Texas, né? Fica nos Estados Unidos, não tenho exatamente certeza se é no Texas, mas eu lembro mais ou menos que era por ali, né? Então, assim, outro exemplo, né? Volante de inércia. Esse aqui é o flywheel, né? Flywheel, não sei como pronunciar ainda, mas seria o nosso volante de inércia. Eu já mostrei no canal, né, alguns exemplos, como por exemplo da Amber, né, que é uma empresa que já vamos dizer assim, dominou esse mercado, né, já tem cases no mundo todo, né.
Depois temos aqui o armazenamento químico. Então, baterias de chumbo ácido, mas de segunda geração ou última geração, não aquelas clássicas, né? Temos baterias de íons de lítio, sódio e enxofre. E quando ele fala outras aqui, basicamente encaixa vários outros tipos de bateria, né? Para quem adquiriu lá o curso de Mercado Livre de Energia, tem no módulo 13 e 14 eu só falo de armazenamento. Aí, se você só olhar o material ali, só a apresentação, você já vai ver uma gama diferente ali de possibilidades, né, de baterias que já são utilizadas, né? Então eu até mostro algumas empresas lá, só para vocês terem uma ideia que esse mercado já está acontecendo, né? As baterias de fluxo, então, né, entram como armazenamento químico. O armazenamento térmico também, pessoal, ele também está em alta. Temos aqui o armazenamento de energia por calor sensível. Temos por mudança de fase, né? Por calor sensível, basicamente você usa materiais que eles não mudam de fase. Então você usa um material cerâmico que tem uma capacidade térmica muito grande, então ele guarda muitas unidades de energia para cada unidade de volume, né? Então seriam joules por metro cúbico, por exemplo, né? E ele não muda de fase, né? E aí você consegue usar o calor depois para converter de novo em energia elétrica, né? Então, claro que é um sistema todo dimensionado ali para ter a máxima eficiência, né? Por mudança de fase, justamente você usa materiais que podem mudar de fase. Então você usa, por exemplo, água, ela muda para vapor, você guarda, né, a gente chama de super vapor, né, porque para quem estudou mecânica de fluidos lembra, né, você tem as fases da água, só que depois da fase de vapor tem mais uma, né, que a gente tem o estado de super vapor ou super aquecimento da água, né, então ali guarda muita energia na forma de vapor e eu posso dizer assim, isso requer, né, um modelo muito especial de armazenamento, porque são altas pressões, né? Temos também reação química. Reação química a gente pode pensar no hidrogênio, né? Eu posso usar um mecanismo para produzir hidrogênio, para depois usar o hidrogênio ou diretamente para produzir trabalho, por exemplo, queimo ele, né, e uso no motor a combustão de hidrogênio, ou então eu converto novamente para eletricidade, o que não faz muito sentido, né? O hidrogênio, não é que ele, como é que eu posso dizer, não é que não seja eficiente, né? É que o custo de fazer o que queremos fazer ainda não compensa os ganhos, né? Quando a gente obtém, digamos, a energia a partir dele, né? Se você usa um processo que você já consegue capturar ele, então você faz uma reforma do gás natural, né? Você tem ali um processo que você captura o hidrogênio enquanto você reforma ali o processo do gás natural. Tudo bem, aí você tem um custo menor energético, mas mesmo assim ainda é custoso, né? O processo de eletrólise ele é absurdamente ineficiente, né? Porque você usa muita energia elétrica, ou seja, podia já estar armazenando a energia elétrica, né? E não convertendo em hidrogênio para depois converter de novo. Então o hidrogênio, ele, embora, né, o pessoal fale que ele é o combustível do futuro, assim, enquanto eu não ver empresas privadas investindo pesado, né, nisso, eu não acredito, né? Eu só quando alguém coloca dinheiro, aí eu acredito, né? Temos a elétrica então basicamente por campo elétrico em supercapacitores e campo magnético em campos, né, que se chama de SMES, né, que são supermagnetismo, né? O supermagnetismo ele requer resfriamento, né, requer trabalhar com materiais especiais que são supercondutores. Então, assim, não é algo. Só no Japão existe um SMES, até hoje eu nunca encontrei outro em outro país, inclusive fica perto de Fukushima, né, onde teve o acidente, né? Então a gente lembra dele ali. Mas eu só conheço um SMES no mundo que fica no Japão, mas os supercapacitores, esse tem várias empresas no mundo que já utilizam, né? Então é uma forma onde você usa elementos especiais para ter a supercapacitância. E basicamente são capacitores de altíssima capacidade de armazenamento, né? Para quem lembra, eu já fiz um vídeo sobre capacitância e capacitores, né? O problema é a volatilidade, né? Porque você tem um espaço de área muito pequenininho para organizar os elétrons ali. O capacitor, pessoal, vocês podem imaginar assim, dois estacionamentos.
um está cheio de carros, o outro não tem nenhum carro. E aí você abre uma cancela e diz, olha, esse estacionamento vazio agora é de graça. Esse outro que vocês estão aqui tem que pagar. Aí o que os carros fazem, né? Eles têm que sair de um estacionamento e ir para o outro, né? Só que se o volume de carros é muito grande, vai demorar um tempão para cada um se alocar numa vaga, né? Ou seja, dá um trânsito enorme ali. O supercapacitor é como se eu conseguisse abrir 3, 4 vias e alocar eles de forma mais rápida em um volume maior de carros, né? Então é uma engenharia de materiais ali mais sofisticada, né? Mas o princípio de armazenamento no campo elétrico, né? Armazenar energia no campo elétrico é a mesma coisa, né? E aí vamos aqui para o hidrogênio em específico, temos a célula de combustível, que aí nós temos um processo, né? Onde eu tenho o oxigênio e o hidrogênio se combinando ou se separando. Aí a célula de combustível ela consegue digamos, reestabelecer essa conexão, né? E temos o power to gas, aqui o gás, né? Aqui a gente queima mesmo, né? Ou seja, pega o hidrogênio e queima e transforma em movimento mecânico, né? Então são as soluções de armazenamento. E aqui tem um gráfico que mostra mais ou menos em potência. Então aqui tem megawatts, né? Então 1 gigawatt para cima, né? 1000 megawatts. Então as usinas hidrelétricas reversíveis, o ar comprimido. Aí o hidrogênio também passa a fazer sentido, né? Porque é um montante muito grande, né? Agora, montantes pequenininhos até montantes relevantes, aí as baterias químicas realmente elas têm uma gama muito grande ali, né? E aí temos aqui o tempo de descarga, né? Ou seja, quantas horas eu tenho de utilização, o que eu posso utilizar essa energia. E aí vocês notam aqui que a hidrelétrica reversível ela é a melhor de todos, porque ela é bem larga, são muitas horas de uso, e também uma potência muito grande, né? Supercapacitores é o contrário, né? Ou seja, é pouco tempo de uso, mas também a faixa, né, é grande também em termos de potência. São muitas opções. Bom, aqui então, pessoal, eletrificação agora pensando, né, em infraestrutura de recarga de veículos elétricos. Eu não estou falando de carros elétricos, tá? Eu estou falando no modal como um todo. Então, assim, eu não sei se vocês já foram para Santa Catarina ali, né? Mas quem for em Camboriú, ali perto da Roda Gigante, né? Vocês vão ver que, olha, o que tem de patinete elétrico, moto elétrica ali não é brincadeira, né? Então, fui para Camboriú agora nas férias, né? E assim, a minha filha quase foi atropelada por um rapaz de patinete elétrico, né? Sorte que eu estava prestando bastante atenção, né? Que ela tem 6 anos, né? Então eu estava segurando a mãozinha dela ali, eu já vi. Aí eu consegui segurar direitinho e passou bem perto, né? Então, assim, patinete elétrico, moto elétrica, bicicleta elétrica, carro elétrico, qualquer coisa elétrica, né? Ou seja, qualquer coisa que se mova elétrica vai precisar de uma infraestrutura de recarga, né? Você vai precisar de uma infraestrutura rápida, porque as pessoas que estão na rua não têm tempo a perder, né? Então, você parou ali para tomar um café, você quer deixar o carro fazendo uma recarga de meia hora, tem que ser uma recarga eficiente e rápida, né? Você andou com o seu patinete aqui e ali, você estacionou numa estação de recarga, o próximo cliente que vai pegar o carro elétrico, o patinete elétrico, né? Ele não, imagina que sem graça, né? Você anda com o patinete elétrico, gasta toda a bateria, coloca na recarga, aí rapidamente vem alguém que quer usar, não, mas a bateria tá baixa, né? E aí demora um tempão para aquela bateria carregar, né? Aí o sistema não funciona. Então, investimentos vão ser muito naturais, ou seja, fiquem de olho nas empresas que oferecem infraestrutura de recarga, mas num todo, ou seja, estrutura que eles chamam de behind the meter, né? Que seria antes ali do medidor, então para você usar na sua casa. Depois a gente tem ali que eles chamam de V2G, né? Sistemas de armazenamento e troca de energia diretamente com a rede, né? Então, fiquem olhando isso para veículos, no caso carros e motos elétricas, fiquem de olho também para patinetes, bicicletas elétricas e tudo mais, né? Por quê? Porque todos esses recursos serão combinados depois como recursos distribuídos que vão se conectar por microredes. Vamos fazer uma brincadeira, né? Eu estou em casa, meu painel fotovoltaico está produzindo energia, então eu estou consumindo, né? Se eu estou em casa, eu estou usando a energia.
Aí eu peguei o meu carro elétrico ou o meu patinete elétrico e fui dar uma volta. E passei o dia fora. A minha casa não tem ninguém, então tudo que é gerado fica injetando na rede, mas se eu tenho uma digitalização de energia nos moldes como estamos vendo aqui, eu posso, de repente, conectar o meu patinete elétrico, minha bicicleta, minha moto elétrica, meu carro elétrico em qualquer sistema, né, qualquer infraestrutura de abastecimento, né, de recarga elétrica, e eu posso pagar essa energia usando a minha própria. Ou seja, para cada quilowatt-hora que eu vou pegar na estação de recarga, eu pago 1,5 kWh que eu tenho no meu sistema de armazenamento. Ou seja, eu estou fazendo uma compensação, né? Então, esse tipo de modelo de negócios vai acabar chegando no Brasil também, porque isso é um exemplo de aplicação de uma VPP também. Ou seja, eu posso injetar a energia, guardar na minha microrrede e usar em outro lugar fora da minha microrrede, né? Então isso em algum momento chega no Brasil. E aí veja que interessante, né? Se vocês que são do setor elétrico acharam bacana quando chegou a micro e mini geração distribuída, imagina quando vocês tiverem várias opções e poder combinar todas elas de várias formas diferentes. Aí realmente, né, a gente tem mais mercado para trabalhar, né? Ou seja, fica mais líquido o mercado, né? Deixa eu ver se esse aqui era o último. Ah, não, se agora esse aqui é importante também, ó, novos modelos de tarifação, né? Inclusive a ANEEL, ela já está lançando esses modelos aqui. Ela já lançou alguns sandbox tarifários e agora ela quer criar um modelo de tarifação um pouco mais diversificado. E eu vou dar um exemplo, o caminho que vai acabar levando, tá? Lá em Portugal, antes da abertura do mercado livre de energia, que começou em 95 e terminou em 2011, e fizeram uma transição até 2025, no caso esse ano, né? O que aconteceu? Eles criaram um sistema de microdemandas. Então, por exemplo, o nosso equivalente aqui a Grupo B, a baixa tensão, lá em Portugal você pode contratar demandas abaixo de 44 kW. Se eu não me engano, é até 1,44, que é uma potência bem baixa, né? Mas você vai de 1,44 até 44 kW. Acima disso, aí eles já chamam de outra coisa, que seria o equivalente ao nosso grupo A, né? Seria consumidores maiores, né? Então, consumidores residenciais contratam essa microdemanda. Por que isso é interessante? Porque se eu pago um valor fixo pela disponibilidade de potência para a distribuidora e eu tenho uma faixa grande de potência, eu posso agora pagar mais barato na energia do outro lado, né? Lembrando que essa energia eu vou comprar livremente no mercado. Então a distribuidora vai ganhar o quê? Um valor fixo, né? Ou seja, a demanda contratada ou a microdemanda, e ao mesmo tempo tudo que circular na rede dela, ela vai cobrar a TUSD. Então para a distribuidora tá legal, né? Ela consegue encaixar, vamos dizer assim, os custos que ela tem dentro desses modelos, né? E do outro lado, a parte da energia eu negocio livremente. Então, se essa tendência chegar no Brasil, só vai fazer sentido se tivermos mais modalidades tarifárias. Por quê? Hoje, por exemplo, existe uma tarifa branca, que é a tarifa para Grupo B, né? Ela tem 3 postos tarifários, não tem contratação de demanda, tá? Mas ninguém adere. A propaganda que se faz é a seguinte: você pode economizar até 17% em relação ao horário mais caro e o mais barato, né? Pegando a média das distribuidoras, né? Esse é o cálculo que a ANEEL faz. Só que ninguém adere. Se ninguém adere, é porque tem alguma coisa errada aí, né? O que está errado? Falta de divulgação? Não, né? A gente sabe, quando uma coisa é boa, se divulga sozinha, né? O que acaba acontecendo é o seguinte: o horário mais caro justamente é o horário em que as pessoas mais precisam da energia, que é o horário ponta, né? Aí pensem comigo, se você está numa modalidade tarifária em que o valor da energia é igual em todo o tempo, não tem distinção por posto tarifário, né? A tarifa é sempre igual. Qual seria a vantagem de escolher uma tarifa branca em que você teria desconto, mas no horário que você não tem como usar a energia? Você pensa, não, peraí, eu não pago tão caro assim, eu prefiro então continuar com esse valor e poder usar normal. Ou seja, se eu quiser tomar um banho às 5 da tarde, não tem diferença, né? Eu não preciso esperar
até as 22 horas para tomar um banho ou tomar antes, né? Tomar às 15 horas, por exemplo, né? Na tarifa branca, não. Você tem 3 postos tarifários. São 3 horas de horário caro, o horário ponta, 1 hora antes e 1 hora depois é o horário intermediário, e fora isso é o horário mais barato. Só que aí você tem que deslocar todo o consumo da sua casa para esse horário mais barato. Então, fisicamente, não é possível para a maioria dos brasileiros, né? E também é difícil de explicar para as pessoas, né? Então, assim, não pegou bem, mas a ideia é interessante. Então, o que vai acontecer no futuro aí, a ANEEL, né, eu já até comentei vídeos aqui no canal, né? Vídeos não, notícias aqui no canal sobre novos modelos tarifários. Tem modelo tarifário para carregamento de carro elétrico, tem modelo tarifário específico contratando microdemandas também. Então, assim, alguns são testes, né, outros ali já tem resultados, né, já poderíamos implementar, falta só a ANEEL, né, divulgar a forma da tarifa, mas vai acabar chegando. Então, tarifas dinâmicas vão acabar chegando no Brasil em algum momento, né? E não, assim, vai ser bom, porque você não vai ser obrigado a se enquadrar numa delas. Você vai ter várias modalidades tarifárias e aí você escolhe uma delas. Para quem trabalha no setor elétrico, já está vendo a oportunidade aí, né? Na hora de fazer gestão, você também vai poder ofertar a revisão tarifária para empresas, microempresas, residências, né? Porque as pessoas contratam e depois o perfil de consumo muda e as pessoas ficam na mesma tarifa, né? Elas esquecem de rever se faz sentido ali, né? Então, ali você pode dar uma assessoria, então surgem aí mais oportunidades, né? E o outro são incentivos de redução do consumo em horários de pico, né? O que acontece aqui nesse caso, né? Eu vou dar um exemplo pegando a tarifa branca como exemplo prático, porque a tarifa branca ela é para isso aqui. O que a tarifa branca faz? Você paga 17% mais barato em relação à ponta, só que esse horário seria algo que não está dentro das 15 horas até as 21 horas. Ou seja, antes das 15 e depois das 21 ou 22, não lembro bem, ali seria o horário mais barato. Tá, mas aí como é que eu vou me adaptar, né? Vou secar minha roupa. Eu tenho que programar a máquina para secar de madrugada, né? Ou seja, como é que eu posso fazer? Mas é um exemplo, é um incentivo, né? Não funciona bem, mas é um incentivo, né? Um outro exemplo, talvez vocês vejam nos filmes, né? O pessoal acaba não entendendo muito bem, mas quando dá aquela nevasca e aí cai neve em toda parte, né? O que o pessoal fala, né? Ah, hoje não vai ter aula, as empresas vão fechar, né? Por que isso acontece? Um dos motivos é que as vias, né, ficam intransitáveis. Mas outros motivos é que o preço da energia ele aumenta muito, né? Por quê? Porque você exige mais aquecimento, você tem uma demanda maior da energia, né? Então, se você diminui o consumo de energia em eventos climáticos extremos, nos Estados Unidos você recebe um desconto, né? Ou seja, é um incentivo para que você dê uma maneirada lá no seu aquecedor. Ou seja, quer ligar? Tudo bem, né? O preço você paga, ok. Mas se você der uma maneirada, se você evitar. Então as escolas elas calculam, cara, custa muito caro trazer os alunos para cá e manter todo mundo aquecido. As empresas é a mesma coisa. Então faz sentido, quer saber? Até daria para transitar nas vias, mas vamos liberar, né? Hoje é o dia de folga então, porque é muito caro você fazer a operação naquele dia. Então, um exemplo, só para vocês entenderem a dinâmica, o que seria o incentivo, né? Ou você tem tarifas que, se você desloca a demanda, né, desloca o consumo, você ganha uma economia, ou então você tem um incentivo no sentido de, olha, se você não usar quando estiver no horário pico, no horário crítico, né, num evento climático extremo, nós reembolsamos ou damos algum crédito ou algo assim. Então é esse exemplo de incentivo, né? Bom, aí chegamos em virtuais power plants, né? Bom, nesse caso aqui o que acontece, né? Uma VPP é uma agregação de geradores, né? Então até eu coloquei um desenho aqui, deixa eu ver se eu... Aqui, é melhor explicar por aqui, né? Algumas empresas, né? Por exemplo, essa aqui é a Next Kraftwerk, eu não sei se fala assim, mas é uma empresa alemã, tá? Deixa eu mudar aqui para vermelho.
Pronto, então essa empresa aqui, aí o nome completo é Next Kraftwerk, né? Deixa eu dar um zoom para vocês poderem ler. Aqui, ó, quem quiser depois procurar na internet, né? Na Alemanha, ela é uma das empresas mais fortes, né? Então ela já tem produto pronto de VPP. Então você pode contratar ela e ela implementa uma usina virtual para você, para sua empresa, né? Então no Brasil, daqui a pouco vocês vão poder ofertar também, né? Ou seja, contrate conosco uma VPP, nós implementamos para você, né? Aqui só para vocês terem uma ideia de tamanho, né? Então essa empresa aqui são 328 funcionários, que no Brasil já seria classificado como uma empresa grande, né? Aqui ela tem, cadê a parte de potência? Aqui, ó, são 12.700 megawatts, né? Então são 12,7 gigawatts de potência. A Alemanha, pessoal, ela é pequenininha, né? A Alemanha, se eu não me engano, cabe dentro do Rio Grande do Sul, né, de tamanho. Então 12,7 gigawatts é muito relevante para ela, né? É uma potência grande, né? Para o Brasil seria quase uma Itaipu, né? A Itaipu ela tem 7 gigawatts lá do Brasil, 7 gigawatts lá do Paraguai, então somando tudo daria algo em torno de 14 gigawatts. Então eles têm uma Itaipu em VPPs, né? Para vocês terem uma ideia. E aqui começaram em 2009, né? Pô, 2009 estão muito à frente, né? Aqui é um outro exemplo, né? Essa aqui é uma empresa da Austrália. Deixa eu ver o nome dela aqui, não apareceu. Não estou vendo aqui, mas é uma empresa da Austrália. Eu vou dar um zoom aqui para vocês olharem. Então tá aqui, ó, governo da South Australia, né? Austrália do Sul, acho que é isso, né? E aqui tem então a usina de energia virtual da Austrália, né? Eu traduzi, né? Porque isso aqui estava em inglês, eu usei o tradutor do navegador, né? Então, ó, a maior usina de energia virtual da Austrália, né? Aí eles explicam aqui o que está em evolução, o que está mudando, o que vamos dizer, deu certo, né? Então, a Alemanha está na frente, a Austrália vem logo em seguida. Aqui na América, né, do Sul, nós temos a Colômbia, é bem pouquinho, mas eles já estão implementando, né? Então, para mostrar que o Brasil está ficando para trás, né? E aqui vou fazer um desenho brincando de uma VPP, tá? Aqui eu tenho a minha microrrede, vou chamar assim, ó, MR1. Aí dentro dessa microrrede, vamos pegar um exemplo assim, né? Aqui eu tenho o meu consumidor A, ele é um prosumidor, né? Porque ele consome e produz, né? E aí tá sobrando energia. O que ele faz? Ele vai injetar na rede. Quando chega aqui, o sistema assim, opa, não dá para injetar, né? Ou seja, não tem ninguém do lado de fora querendo comprar, não tem, o fluxo de potência não comporta. Então, não vai injetar. Para onde a energia vai, automaticamente ela é contabilizada, fica armazenada aqui. Então, na MR1, a energia está armazenada aqui agora, né? Bom, aí, vamos pegar agora aqui a MR4. Ó. Isso aqui é a outra microrrede. Ó. Nessa microrrede, aí acontece o contrário, né? Aqui nós temos o consumidor B e ele precisa de energia. Mas aí não tem energia nesse armazenamento, porque o consumidor A produziu pouco e consumiu muito, então ele gastou tudo, então ele não tem saldo extra, né? O consumidor C é a mesma coisa, tudo que ele produziu ele consumiu, então não tem nada aqui. Aí o que ele vai fazer? Bom, se não tem nada aqui, eu vou pegar da rede, então vai descer a energia da rede e vem aqui para o meu consumidor B, certo? Mas essa energia da rede, ela vem de onde? Se eu tenho uma VPP, eu posso fazer o seguinte, ó. Na VPP, eu cadastro que o consumidor A da rede MR1, ele está vendendo a energia, né? Vou colocar uma seta para baixo aqui, para o consumidor B da MR4. Né? Aqui ele está consumindo a energia. Então, registrei essa operação ali. Fisicamente, o que vai acontecer? Nada, né? Porque a rede elétrica, os elétrons não vão para lugar nenhum, né? A corrente elétrica é alternada, o elétron anda 2, 3 milímetros para um lado, troca, né? E fica oscilando. Então, não existe fluxo real de energia, né? O que a gente tem é um fluxo de potência, né? Mas no sentido contábil, o que nós fizemos ali? Essa energia aqui, ela vem, entra na rede, né?
e da rede ela é contabilizada então, ou seja, desce da rede aqui e vem para esse consumidor. Então, um mercado contábil é uma coisa, um mercado não, né? A parte operacional é outra coisa, né? Então, a gente tem essa separação que é a mesma coisa que já se faz hoje, né? No mercado livre de energia. No mercado livre de energia é assim que funciona. A diferença é que em vez de uma VPP, você tem a CCEE aqui. Opa, vou botar um E aqui. Pronto, agora sim. Então você tem a CCEE e a VPP deles, entre aspas, né, seria o clique CCEE. Lá eu vou lá, registro os contratos, fulano comprou do Beltrano, está tudo registrado, pronto. De um lado injeta, do outro lado consome, contabiliza mês a mês e é isso. Ou seja, nós já temos uma digitalização da energia. Nós já temos uma plataforma de integração na CCEE. Que tal se tivéssemos isso de forma independente, né? Cada distribuidora com a sua própria VPP interconectando microrredes privadas, né? Isso vai acabar chegando no Brasil. Então essa é a tendência, essa é a lógica e é isso que, assim, eu acompanho, muitos outros especialistas também. Então a gente fica olhando para fora do Brasil, pensando, é agora vem, né? E aí demora, mas um dia chega, né? São 21h29, né? Já extrapolamos aí. Eu queria, na verdade, fazer a live só até as 21 horas, né? Então vamos fazer aí uns 5 ou 10 minutos para fazer nosso encerramento. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né?